Olá! O programa de hoje apresenta o julgamento no plenário do Supremo sobre a indenização bilionária que a União vai ter que pagar à extinta companhia aérea Varig. A empresa teve prejuízos decorrentes da política de congelamento de tarifas entre as décadas de 80 e 90, em consequência do Plano Cruzado. Pelos cálculos da Varig, essa indenização pode chegar a 6 bilhões de reais. Com esse dinheiro, a empresa deve quitar os débitos trabalhistas e outras pendências, entre elas com o Fundo de Previdência Aeros, que reúne ex-funcionários da companhia. Trabalhar em uma das maiores empresas do Brasil e mais importante da aviação na década de 80 era um sonho. Porque era uma empresa segura, os funcionários eram bem assistidos, é uma empresa de renome, era uma garantia de um emprego para a vida toda. Viajar o país e o mundo, conhecer pessoas. Uma possibilidade de um emprego onde eu iria conhecer lugares, me relacionar com pessoas, e é uma experiência engrandecedora, enriquecedora mesmo. As pessoas torciam pela Varig como se a Varig fosse parte do seu patrimônio pessoal. É assim a sensação que eu tinha e que todas as pessoas com quem eu trabalhei sentiam, quer na área dos aeronautas, aqueles que voavam, quer na área dos aeroviários, que eram como eu, os que estavam no chão. O comissário de bordo aposentado Roberto Benevides entrou na Varig em 1985. Trabalhou na empresa por 20 anos. Se aposentou em 2005. Durante este período, contribuiu para o fundo de pensão pelo Instituto Aeros. Mas quando a empresa foi vendida em 2006, o sonho se transformou em pesadelo. Somente em 2006, quando a Varig fechou as portas e depois que o Aeros entrou sob intervenção, é que eu vi que a situação nessa época estava crítica mesmo, né? As perdas iriam recair sobre nós, os aposentados e pensionistas do Aeros também. Roberto foi obrigado a se reinserir no mercado de trabalho. Aos 50 anos você não está velho, tá? Mas você não está novo para recomeçar num país como o nosso. Junto com os colegas da empresa, entrou na justiça com uma ação coletiva. E durante todos esses anos, aguardou ansioso por uma decisão favorável. Muita gente vive nessa situação, tá? Isso afeta todas as suas relações de família, de confiança nas instituições, sabe? É complicado. No último julgamento, Roberto Benevides, assim como milhares de ex-funcionários da extinta companhia aérea Varig em todo o país, eles acompanharam atentos a cada detalhe da votação. Isso porque daqui, de dentro do plenário do Supremo, sairia a esperança de um futuro justo e promissor para essas pessoas. Havia no dia do julgamento vários antigos colegas meus do corpo da Varig, servidores da Varig, e havia um ambiente de profunda emoção com aquela vitória que o Supremo Tribunal reconhecia. Quer dizer, eram pessoas que trabalharam como eu durante 20, 30, alguns até mais anos, e viam ali a possibilidade, não somente da empresa receber o respaldo da Corte Suprema do seu país, portanto a queixa que ela apresentara era reconhecida pela Corte Suprema do país, e ao mesmo tempo se via que esse crédito que poderá algum dia ser incorporado à massa falida da Varig, servir também para atender pagamentos de atrasados. Os últimos tempos tem sido bem difícil, não só para mim, mas para todo mundo mesmo, sabe? Porque você tem que se reposicionar, fazer com que o teu padrão de vida, que era X e caiu, sabe? Ele permaneça, pelo menos permaneça do jeito que está, que não fique cada vez pior. Isso é uma luta diária, né? A história do Roberto representa a história de outros milhares de ex-funcionários da Varig. Gente que saiu da empresa sem receber salário. Pessoas que contribuíram a vida inteira e saíram sem receber nenhum benefício. Desde que a empresa faliu em 2006, dos 10 mil aposentados e pensionistas, pelo menos 700 deles
já morreram. Teve gente que se suicidou, teve gente que morreu de câncer. O advogado da Varig explica que a divisão dos recursos será feita na Vara de Falências do Rio de Janeiro, onde ocorre o processo da massa falida da Varig. Mas ele acredita que os quase 11 mil trabalhadores que estavam na ativa da empresa até 2006, quando ela foi vendida para a Gol, devem ter prioridade no recebimento dos créditos. Quando a Varig entrou em processo falimentar, havia pessoas que estavam trabalhando na empresa. Então essas pessoas, algumas delas, e muitas delas, ficaram muito tempo sem receber. Então elas também têm seu crédito. Esse aqui é o crédito trabalhista que está observado aqui em primeiro lugar na lei de falências. Os aposentados estavam fora já, eles estavam todos sendo remunerados pelo Aeros, né? Então é o Aeros que era o fundo de previdência privada das empresas de transporte aéreo que pagava os aposentados. Então o Aeros, portanto, o Aeros certamente vai comparecer nessa falência para disputar também a parte que lhe cabe. A Varig entrou com ação na Justiça há mais de 20 anos, sob o argumento de que os reajustes feitos pela União entre 1985 a 1992 não acompanharam os custos da empresa. As tarifas ficaram congeladas no período do Plano Cruzado, o que gerou a necessidade da indenização. O Plano Cruzado foi um plano de controle da inflação por meio do congelamento de preços e salários, certo? Ora, alguns preços de algumas empresas foram congelados no topo, no pico, tá? Já com a inflação passada contemplada naquele preço. Outros foram congelados no vale, onde a inflação dos meses anteriores ainda não tinha sido repassado para os preços. Esse é o caso da Varig e de muitas outras empresas. Ora, eles foram obrigados a ficar quase 10 meses, certo? Com um preço congelado, defasado em relação aos seus custos, um prejuízo imenso. A Varig ficou voando de forma deficitária, quer dizer, tendo prejuízo a cada voo que se somava aos anos, à medida que os anos se passavam. Então, ela, tendo absoluta segurança de que ela tinha direito ao equilíbrio econômico e financeiro do contrato, porque a Varig, todas as companhias aéreas, elas têm uma relação de direito público com o governo, porque elas são concessionárias de serviço público. Há um contrato que o governo celebra com as concessionárias, em que se estabelece, através de cláusulas explícitas, as condições do exercício dessa atividade. E o que o contrato de direito público estabelece, no caso das concessões, é o equilíbrio econômico-financeiro. Não há possibilidade nenhuma nessa relação de poder concedente e concessionária de não dar lucro. Porque se não der lucro, o poder concedente é obrigado a repor. Essa que é a regra que está na Constituição, artigo 37 da Constituição do Brasil. Porque economistas, naquele momento, bolaram um plano que teria ótimos objetivos, mas que o plano desrespeitava certas regras de convivência com que a lei permitia. Essa ação foi ajuizada, como disse, em fevereiro de 93. No curso desta ação, foi feita uma das perícias mais completas que eu já vi em toda a minha vida profissional de 54 anos. A perícia tem 800 páginas, faz um levantamento absolutamente completo do volume do prejuízo que a Varig sofreu no período em que obedeceu às regras dos planos econômicos. A perícia não foi contestada pela União. A União tentou discordar da perícia em segunda instância. A Varig não teve nenhum apoio das entidades do governo para se manter voando, entende? Eu acredito que o governo jogou foi uma pá de cal quando a Varig começou a sucumbir, eles não fizeram nada. Então eles não pensaram no legado da Varig, nos seus funcionários, sabe? E para mim isso é uma tristeza, porque é um sonho seu se desfazer no ar. A produção do programa entrou em contato com a Advocacia Geral da União. Tentamos gravar uma entrevista, mas eles informaram que não vão se pronunciar sobre esse caso. Daqui a pouco, no próximo bloco, veja como votou cada ministro durante a análise desse processo. Ao todo, foram 5 votos a 2. O programa faz agora um rápido intervalo e volta já.
A decisão que concede à ex-companhia aérea Varig uma indenização bilionária da União em decorrência do congelamento de tarifas durante o Plano Cruzado. Uma decisão que pode mudar a vida de milhares de aposentados, pensionistas, ex-funcionários da empresa e outros credores que ficaram sem receber depois que a companhia começou a dar sinais de declínio. O processo da Varig começou a tramitar nas instâncias iniciais há mais de 20 anos, em 1993, com uma ação ordinária na Justiça Federal em Brasília. Passou pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região e pelo Superior Tribunal de Justiça. No Supremo, a instância máxima do Poder Judiciário, por 5 votos a 2, o plenário negou provimento ao recurso extraordinário da União contra a decisão do TRF1, que estabeleceu que a Varig tinha direito à indenização de mais de 2 bilhões de reais. Isso em valores de 2002, ainda não corrigidos. Para a maioria dos ministros, as medidas econômicas para conter a inflação prejudicaram a empresa, que foi à falência, causando prejuízos aos funcionários. O recurso começou a ser analisado pelo plenário do Supremo em maio do ano passado. Na ocasião, houve sustentação oral da Advocacia Geral da União e ainda dos advogados do Instituto Aeros e da companhia aérea Varig, além da manifestação do Procurador-Geral da República. O Plano Cruzado, eminentes ministros, atingiu a sociedade como um todo e toda a coletividade sofreu prejuízos com a sua aplicação. Não houve, evidentemente, quebra do princípio da igualdade, razão porque não há como o Estado indenizar o dano sofrido por este ou aquele particular. Ainda que a concessionária tenha sofrido danos, não se pode qualificá-los como especiais, como anormais, uma vez que toda a sociedade foi sacrificada na tentativa de conter o ritmo inflacionário. Estava se vivenciando, portanto, no cenário nacional, um período de hiperinflação, um período em que a própria situação econômica vivia um verdadeiro colapso, um período em que a própria população clamava por uma atuação do Estado efetiva que pudesse conter, né, a elevação dos preços. E justamente com fundamento nessas razões de interesse público é que o Estado brasileiro promoveu a intervenção e o congelamento das tarifas nesse período. Essa atuação do Estado, ela se estendeu para toda a sociedade. Todos sofreram os efeitos dessa atuação. Nossa causa, submetida à apreciação douta de Vossas Excelências, difere completamente deste argumento usualmente empregado, no sentido de que a política atingiu a todos. Aqui não. A política atingiu a uma empresa que tinha uma relação com o Estado de concessão. E essa relação é submetida a regras próprias. A perícia reconheceu o desequilíbrio. Ela afirmou o desequilíbrio. Isto é que importa no julgamento para se aferir a qualidade dos julgamentos, dos fundamentos adotados. E se o contrato de concessão está desequilibrado, é óbvio que a tarifa não está apenas módica, como se diz. Ela está dando prejuízo. E isso o poder concedente não pode desejar nunca no contrato de concessão. A Secretaria de Previdência Complementar, hoje Previc, decretou a liquidação dos planos da Varig. Isso significa que instaurou-se um concurso de credores para haver a partilha do patrimônio que existia nesses planos de benefício. Essa liquidação é que gerou progressiva redução nas receitas, nos pagamentos feitos aos milhares de aposentados da Varig, pensionistas. Poucas vezes se viu nesse país uma tragédia social dessa magnitude. São milhares de famílias. Esse drama foi muito bem reconhecido pela eminente relatora, não só hoje, mas inclusive no curso do processo. A relatora do recurso, ministra Carmen Lúcia, ressaltou no voto que, embora as medidas dos planos econômicos tenham sido lícitas, houve um prejuízo à companhia aérea Varig, que deve ser reparado. Relativamente ao equilíbrio econômico-financeiro, que é o ponto central desse caso,
Foi considerado que houve quebra, e o presidente disse bem em seu voto desde o início, para todos, porque houve um plano econômico e o plano, no caso específico, o plano cruzado, que teria atingido desde um primeiro momento a recorrida. Qual o diferencial que foi posto neste processo e que levou as instâncias precedentes a julgarem favoravelmente a recorrida? A circunstância de que, como concessionária de um serviço público, ela não dispõe das condições que, em qualquer contrato administrativo, se pode dispor o concessionário. Porque, neste caso, a fixação de tarifa, era antes e agora, se faz segundo determinada política. Esta política foi alterada no plano, houve o tabelamento, a impossibilidade de alteração das tarifas, continuaram a correr os outros ônus, atingindo, inclusive, a Aeros, que é a Previdência, e a empresa, neste caso, a recorrida, nada poderia fazer. Todo o povo brasileiro tinha que pagar realmente pelo ônus de uma hiperinflação que precisava de ser estancada em algum momento. No caso específico, é como se tivesse que ser feita uma obra numa determinada localidade que precisa de uma rua. Todos ali sofrem, mas alguém vai ter uma indenização diferente da outra, o outro nem vai ter, porque aquele terreno não estava usado. Por quê? Se deixa indene, sem dano, a quem tiver provocado dano, não ao outro. A rua vai deixar de ser feita? Não. A estrada vai deixar de ser feita? Não, nem pode. Neste caso, inclusive, não foi nem a Varig, tanto que o que eu já acolhi foi exatamente em relação a Aeros, que é a previdência daqueles que, em face dessas circunstâncias, ficaram sem nada. O voto da ministra Carmen Lúcia foi um voto, assim, muito querido por nós, muito festejado, muito aplaudido, porque ela, como relatora do processo, dando aquele voto a favor da Varig, é como dar um aval para toda uma luta, né, não só da empresa, mas dos funcionários também. Essas emoções todas que essas pessoas tiveram assistindo o julgamento como se fosse um jogo final da Copa do Mundo, é uma emoção muito justa, muito presente. São pessoas que estavam ali aplaudindo a vitória da Varig, que todos nós, mesmo sabendo a falida, mesmo nós que não fazíamos mais parte do corpo, porque já estávamos aposentados, mas nós torcíamos para que isso acontecesse. Depois do voto da relatora, o presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa, pediu vista. O recurso só voltou a ser analisado em março do mês passado, quando o presidente abriu a divergência. A situação da Varig era especialíssima, sui generis, na medida em que se tratava de uma empresa altamente dependente da União, quase que uma extensão do governo brasileiro no imaginário pátrio. A propósito, lembro que o patrimônio da União pertence indistintamente a todos os brasileiros, tanto às pessoas que foram prejudicadas pela derrocada de tão importante companhia, como por aquelas que nunca tiveram a oportunidade de viajar em uma de suas aeronaves. Para o presidente do Supremo, no caso da Varig, a quebra da empresa foi fruto de uma má gestão. O presente recurso refere-se a uma ação que foi proposta muito antes da revelação do estado de penúria dos fundos de pensão dos aeronautas. Em uma época em que, como eu afirmei no início do julgamento, tudo ia muito bem para a Varig. Minha impressão pessoal é que a perspectiva de pagamento da indenização pleiteada na ação sobre a qual versa o presente recurso serviu como garantia contra a má gestão da companhia, como se os problemas financeiros fossem ser resolvidos por meio deste suposto seguro judicial. Assim como o presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa, o ministro Gilmar Mendes acredita que, se a Varig for beneficiada, outras empresas também deveriam ser indenizadas por conta das medidas do governo federal para estancar a inflação. Agora, singulariza-se a situação para dizer-se não, apenas uma
companhia aérea ou a companhia aérea com sérios problemas de gestão, como aparecem nos laudos, aquisição de empresas, fartura de concessão de aumentos aos seus servidores, esta empresa que passa a ir a debacle por conta de uma política tarifária calcada tão somente nas tarifas domésticas. O ministro Gilmar Mendes foi o único que acompanhou o voto divergente do presidente Joaquim Barbosa. Todos os outros entenderam que ficou clara a responsabilidade civil do Estado. Isso porque, em razão dos planos econômicos e com o congelamento de tarifa das companhias aéreas, o Estado influenciou decisivamente na capacidade do fornecedor de entregar o serviço público contratado. No artigo 37, a Constituição Federal manda que esse equilíbrio entre a prestação do serviço e o pagamento por ele respeite o previsto no contrato e seja preservado durante toda a sua duração. O caráter geral das políticas econômicas não autoriza a União a descumprir cláusulas de contrato de concessão, em especial quando é a Constituição que exige a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Por sua própria condição, as concessionárias não têm a liberdade dos agentes econômicos para adaptar a prestação dos seus serviços à perda de receitas. Endossando os fundamentos da ministra relatora, em especial por estarmos em instância extraordinária, no âmbito de um recurso de natureza vinculada, que, com todo respeito, a meu juízo, impede que se faça valoração e revaloração e reavaliação de fatos e provas. A questão central desse debate, segundo alguns ministros do Supremo, é que haviam normas e direitos em contratos de concessões públicas que foram atropelados por autoridades em nome da estabilização econômica. Peço vênia para acompanhar integralmente o substancioso voto proferido pela eminente ministra Carmen Lúcia e reconhecendo a ocorrência de responsabilidade civil da União Federal quanto aos prejuízos sofridos pela empresa Varig, prejuízos que foram cometidos, sofridos, suportados em razão precisamente de planos econômicos de atuação do poder público nessa área. Um voto do ministro Celso de Mello, que é o decano do STF, que deu todo um aval de apoio ao primeiro voto da ministra Carmen Lúcia, fez com que naquele momento a votação que estava 3-2 fosse para 4-2 a favor da Varig, que depois só faltaria o voto do ministro Ricardo Lewandowski, uma vez que o ministro Marco Aurélio Mello não estava no plenário. Foi uma vibração mesmo, foi uma emoção. E o Estado pode perfeitamente, como resultado de uma atividade normal, legítima, lícita, causar danos a terceiros e ser responsabilizado por isso, independentemente de se perquirir a eventual culpa do Estado. Basta que se estabeleça, como se estabeleceu nos autos, o nexo de causalidade entre o dano e a ação estatal. Com a decisão favorável do Supremo, ficou mantida a indenização de pelo menos 7 bilhões de reais da União à Varig. A extinta companhia aérea conquistou vitórias em todas as instâncias judiciais. Aqueles velhos funcionários todos se aproximaram, muito emocionados. Eu recebi abraços que muito me tocaram profundamente o meu coração. Eram pessoas que estavam afastadas do serviço, comandantes, e todos ali muito emocionados. A parte que eu lamento dessa decisão é que muita gente que lutou para isso acontecer não está mais aqui, sabe? Não está mais aqui para ver essa pequena vitória dessa batalha, porque a guerra continua. Agora não adianta só ganhar a causa, tem que receber também. E ninguém sabe como é que isso vai ser feito por enquanto. Quando o processo no Supremo transitar em julgado,
A Justiça Federal de Brasília deverá fazer os cálculos exatos sobre a quantia atualizada. Em seguida, a vara de falências do caso Varig, no Rio de Janeiro, vai definir quem tem prioridade para o recebimento dos valores. Veja no próximo bloco a trajetória da Varig, uma empresa que já foi considerada a melhor companhia aérea do país. A extinta companhia aérea Varig, que depois da decisão do Supremo será indenizada em bilhões de reais pela União, teve a falência decretada em 2006. Parte da empresa chegou a ser vendida à companhia aérea Gol. A Varig já foi considerada a melhor companhia aérea do país. Começou a dar sinais de declínio a partir da década de 90. A partir de 1990, quando o governo Collor abriu o mercado para as empresas estrangeiras voarem no Brasil, a competição, sabe, ficou mais acirrada. Em paralelo, teve falhas na administração interna da Varig, escolhas erradas de estratégias de aquisição de aeronaves com leasing muito altos. E todo mundo falou assim, mas o preço das passagens era alto. Sim, era alto, mas o serviço também era de qualidade, né? Em 2005, foi a primeira companhia a entrar com pedido de recuperação judicial. No ano seguinte, em 2006, parte da empresa foi vendida à companhia aérea Gol. A maior tristeza foi ver a Varig, que era um legado da sociedade brasileira, não receber nenhum tipo de apoio por parte do governo, que apoiou bancos, sabe? A Varig fornecia empregos, a Varig era uma bandeira do Brasil voando pelo mundo. Talvez a Varig tivesse tido alguns anos mais de vida se um plano não tivesse congelado as suas tarifas aéreas. Pedro Gordilho, que fez a defesa da Varig no último julgamento sobre o caso no Supremo, é o advogado mais antigo da empresa. Esses 30 anos que eu trabalhei na Varig, eu dei o melhor de mim e recebi da Varig o melhor que a Varig tinha para oferecer. Havia um espírito de equipe, como eu nunca vi em nenhum lugar onde eu exerci minhas atividades. Com a decisão do Supremo, fica agora a expectativa para a defesa, os credores e milhares de funcionários da extinta companhia aérea. Pessoas que têm algo a receber num processo falimentar, em que se apurou um ativo, no caso é essa expressão, estabelece uma gradação. Primeiro, os créditos decorrentes da legislação do trabalho, os empregados que não receberam, ficaram nos últimos tempos sem receber salário. A vida está correndo, sabe? O tempo para o Estado não é o mesmo tempo que para os cidadãos, para os aposentados, para as pessoas que contribuíram. E a expectativa de todo mundo é que com o pagamento dessa ação, pelo menos o final da vida seja um pouco mais tranquilo, sabe? E o programa de hoje fica por aqui. Lembrando que se você quer entrar em contato com a produção, sugerir um tema, é só enviar um e-mail para grandejulgamentos@stf.jus.br. Na semana que vem temos um novo encontro com mais uma grande decisão do Supremo. Até lá!